Olá pessoal, Edson aqui, tudo bem? Vamos dar continuidade no nosso vídeo. Essa é a quarta aula, essa é a terceira parte, e nessa terceira parte a gente vai falar sobre psicologia dos candlesticks. Vamos dar continuidade então ao assunto. Psicologia dos candles. Memorizar os nomes dos candles não vai ajudar o trader a ter sucesso no mercado. O grande diferencial está na capacidade de interpretar cada candle ou cada padrão de candle, pois eles representam o que o mercado está pensando acerca do ativo naquele período. E saber o que o mercado está pensando e para onde indica que pretende seguir é o que de fato faz a diferença. É nisso que se baseia a psicologia dos candles, saber interpretar cada mensagem passada pelo mercado através dos candles. Sobre a psicologia, a gente vai procurar entender exatamente o que cada padrão de candle tenta dizer para nós quando a gente está analisando o mercado. Então a gente vai começar analisando os padrões de candle semelhante ao martelo, que eles possuem sombra inferior muito grande e corpos pequenos. Isso significa que uma possível retomada da força compradora é observada através dos candles com grandes sombras inferiores, localizados em um final de tendência de baixa. Eles costumam ilustrar a acumulação por parte dos investidores mais experientes que começam a realizar compras sem que os preços ultrapassem uma faixa pré-determinada. Então aqui fica claro que existe uma faixa de limitação desse movimento realizado pelo mercado, sendo que a interpretação dada pela leitura desse candle é a seguinte: o mercado abriu nessa região, houve a queda, o mercado caiu mais ou menos até aqui, que foi a mínima alcançada no período, e após isso houve um movimento de compra muito forte, fazendo com que o fechamento do período se desse nessa região. Então todo esse movimento, desse espaço aqui, foi de compra, foi a manifestação compradora que realizou esse tipo de situação no gráfico, então no candle. Então fica evidente que a maior parte desse movimento foi causado pelos compradores, porque embora o preço tenha chegado nessa região, os compradores fizeram com que o período se fechasse nesse nível, embora ele tivesse aberto nesse nível. Então isso é exatamente a interpretação que se dá de um candle como esse. Agora, sobre os candles com sombra superior grande, é exatamente o contrário do que a gente viu anteriormente. Um candle com sombra superior longa indica possível fase de distribuição, momento em que os investidores mais experientes começam a se desfazer de suas posições compradas até uma faixa de preço pré-determinada. Esses candles, quando localizados em topos, também podem ser interpretados como possível reversão de tendência de alta e retomada da prevalência da força vendedora. Então, é exatamente o que a gente viu naquela aula que a gente estudou a teoria de Dow, quando se fala da fase de distribuição. Chega um momento no mercado que os preços estão tão sobrecomprados que os investidores mais experientes eles resolvem se desfazer de suas posições para não correr o risco de perder parte dos lucros que já obtiveram. Então, eles nesse momento começam a vender todas as suas posições, e aqui fica claro, porque embora o mercado, o período tivesse início nessa linha, nesse nível, os preços alcançaram um nível bem superior, que foi essa região, e após isso os vendedores, os investidores mais experientes começaram a se desfazer de suas posições, acreditando que naquele momento já não compensava mais ficar posicionado com o ativo, porque o mercado já estava muito sobrecomprado, já vinha de uma tendência de alta. Então eles resolvem se desfazer de suas posições, fazendo com que os preços caiam cada vez mais, e no período o mercado acaba fechando aqui, nessa região. Então ele abriu aqui, chegou a alcançar uma mínima um pouco modesta, porém fez uma máxima bem grande, e aí os vendedores começaram a agir. Os investidores mais experientes começaram a agir acreditando que o mercado estava bem sobrecomprado, e acabou fechando o período nessa região. Então esse é o tipo de interpretação que se faz de um candle desse numa situação do mercado como esta. Isso é bem importante para a gente ter em mente na hora da gente operar. Sobre os candles de corpo pequeno. Uma fase de indecisão no mercado pode ser interpretada através da localização de candles com corpos pequenos. Nesses períodos, os vendedores e compradores estão equilibrados com base nas respectivas forças, fazendo com que os preços permaneçam de forma lateralizada.
candles sucessivos desse tipo, localizados em topos ou fundos de tendência, indicam o enfraquecimento da respectiva tendência e a possibilidade de reversão. Então, quando existe um candle desse sentido, desse tipo, quer dizer que naquele momento, naquele período específico, o mercado está indeciso, porque os vendedores e compradores estão praticamente com a mesma força do mercado. Então, nenhum deles é capaz de empurrar o mercado, seja para cima, ou seja os compradores empurrando o preço para cima, ou os vendedores empurrando, sendo prevalente empurrando o preço para baixo. Não existe essa possibilidade, não existe esse tipo de ocorrência no mercado quando os candles são dessa natureza. Isso transparece para o mercado e a interpretação deve ser feita de que, naquele momento, existe um equilíbrio de forças no mercado. É um candle que demonstra indecisão naquele momento. Agora, sobre os candles de corpos cada vez menores em uma tendência. A ocorrência de candles com corpos cada vez menores em uma tendência pode indicar o enfraquecimento dela. Desse modo, a interpretação deve ser feita no sentido de que, embora durante aquela tendência específica prevalecer uma determinada força compradora ou vendedora que guiou os preços em uma determinada direção, nesse momento essa força começa a ser enfraquecida pela força oposta, vendedora ou compradora, e isso pode ser observado pela diminuição dos candles relativos à referida tendência. Então, quando a gente vê uma tendência, seja ela de baixa ou de alta, que chega em determinado momento e os candles ficam cada vez menores, isso mostra que naquele momento a tendência está perdendo força, ou seja, se numa tendência de alta, como é o caso aqui, fica evidente que os candles estão ficando cada vez menores, a interpretação é no sentido de que os compradores estão perdendo força, ou seja, os vendedores estão agindo e estão prevalecendo cada vez mais sobre os compradores. Então vai chegar um momento que a força dos vendedores vai ser tão grande que os compradores não vão conseguir superar e o mercado vai acabar revertendo. E foi exatamente o que ocorreu aqui. Os candles de alta, na tendência de alta, estavam cada vez menores, mostrando que os compradores estavam perdendo força para os vendedores, e chegou um momento que os vendedores assumiram o controle do mercado e derrubaram o preço. Sobre os candles de força. Candles de força são caracterizados por serem grandes e darem início a uma nova tendência. Por exemplo, após um enfraquecimento de uma tendência de baixa ou um sinal de reversão, o surgimento de um candle grande de alta indica o início de uma tendência de alta. Do mesmo modo, após o enfraquecimento de uma tendência de alta ou um sinal de reversão, o aparecimento de um candle grande de baixa indica uma tendência de baixa. Em ambas situações é importante que o fechamento do candle se dê perto da máxima quando for um candle de alta ou perto da mínima quando for um candle de baixa. Então, a interpretação que se faz de candles grandes é quando no início de uma tendência, seja de alta ou de baixa, ele chega a ser tão grande que fecha perto da máxima, por exemplo, um candle de alta, isso mostra que pode ser o início de uma nova tendência de alta. Porém, a interpretação se faz junto com o volume. Então tem que ver se o candle grande está acompanhando o volume de negociação naquele momento for grande também, mostra que houve uma determinada demanda quantitativa e qualitativa que pode empurrar os preços para uma nova tendência, seja ela de alta ou de baixa. Tá? Então não basta só o tamanho. Como diz lá a teoria de Dow, a análise deve ser acompanhada por mais de um índice. Então, assim, se houve um candle grande e o volume também foi grande naquele momento, pode ser que seja o início de uma reversão de tendência, seja ela de alta ou de baixa. Candle de corpo relativamente grande comparado aos candles anteriores mais recentes. Após um período de baixa volatilidade, um candle relativamente grande, se comparado com os anteriores, pode caracterizar um movimento de tendência no sentido do fechamento do candle. Por ser considerado um candle que pode sinalizar o início de uma tendência, esse candle também costuma ser chamado de candle de força. Então é exatamente o que a gente viu anteriormente. Se em determinado momento ou numa tendência de baixa, o mercado estava lateralizado, bem tranquilo, sem nenhum tipo de manifestação que demonstrasse segmento de tendência específica, e após isso, após essa lateralização, seja ela acumulação ou distribuição, o mercado mostra que vai seguir uma tendência. Essa amostra, normalmente, essa sinalização é dada através de um candle grande. Então, a interpretação que deve ser feita é
ele fechou perto da máxima, se foi um candle alto, se foi um candle de alta, houve volume também que justificasse aquela alta. Então, se tudo isso for afirmativo, for positivo, então pode ser uma forte sinalização de início de uma tendência de alta. O contrário também é verdadeiro. Se fosse aqui um período de distribuição, ou seja, essa região aqui de baixa volatilidade ocorresse num topo de tendência e após isso houvesse um candle grande de venda, um candle grande de tendência de baixa, junto com um aumento de volume, isso poderia sinalizar o início de uma tendência de baixa, tá bom? Esse é o tipo de interpretação que se faz acerca dos candles grandes, que são considerados os candles de força. Sobre os candles extensos. Em uma tendência já definida, o aparecimento de candles grandes, comparados aos antecessores e com altos volumes, pode sinalizar uma possível exaustão de tendência. Então, também os candles grandes, eles não são interpretados apenas como início de uma tendência, ou seja, não são interpretados apenas como candles de força, pode também sinalizar a exaustão de uma tendência, quando no final de uma tendência ficarem muito frequentes e com alto volume. Pode ser que o mercado está tentando tirar o máximo daquela tendência e após isso ocorreu uma reversão de uma nova tendência, seja ela de baixa ou de alta, tá bom? Candle com abertura em gap e fechamento contrário ao movimento original. Um candle localizado em um final de tendência que abre em gap e fecha no sentido contrário à direção de abertura indica o início de uma tendência no sentido do seu fechamento. Então, esse tipo de candle, ele parece muito com aquela situação que a gente estudou acerca das ilhas de reversão ou de bebê abandonado, ou seja, é um candle que ficou deslocado dos outros dois e o fechamento se dá no sentido contrário da abertura. Por exemplo, nesse caso aqui, esse candle, ele abriu aqui. O candle anterior dele, o antecessor, ele fechou em determinada região, só que o candle que abriu em seguida, ou seja, o candle que a gente está analisando, ele abriu bem distante do fechamento do primeiro. Porém, ele fechou muito abaixo, no sentido contrário da abertura. Então, isso muitas vezes deve ser interpretado como uma reversão de tendência. O candle, ele abre em uma direção e acaba fechando em outra. Ou seja, abre com gap e isso pode ser um topo ou um fundo de uma tendência. Então isso pode caracterizar um bebê abandonado, uma ilha de reversão, e como a gente viu, são padrões de reversão de tendência. Tá certo? Bom, então é isso. Peço novamente que se inscrevam no canal para os próximos vídeos e assim a gente dá continuidade no nosso aprendizado aqui. Beleza? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.